Olá, amigo sobrevivente, este é o Manual do Survival e nós vamos voltar com a nossa série sobre máscaras de gás, né? E hoje eu vou ensinar vocês como é que vocês podem improvisar uma máscara de gás utilizando elementos que você eventualmente pode ter na sua casa ou eventualmente adquirir por um preço bem baixo, então super acessível, e que você vai se proteger de uma forma adequada. Lógico que é melhor do que nada, mas é óbvio que a proteção, a própria proteção, né, com uma máscara profissional feita industrialmente, ela será melhor, obviamente. Mas aqui a gente vai improvisar utilizando alguns elementos domésticos. Então vamos aos elementos que a gente vai utilizar para poder fazer esta máscara, ok? Então aqui eu tenho uma tesoura que foi utilizada para poder cortar a garrafa PET, que eu já adiantei algumas coisas aqui. Nós vamos precisar de uma latinha. Aqui eu estou usando uma lata de milho, mas pode ser de qualquer outra coisa, desde que ela seja de metal, tá? Você vai precisar de garrote, que é essa borrachinha que o pessoal utiliza para poder amarrar seu braço na hora que você vai doar sangue, tá? É bem barato isso aqui, vende no Metro, inclusive, assim, preço super acessível, você compra em qualquer farmácia. Aqui eu tenho carvão ativado, tá? Esse carvão ativado, ele já vem pronto, tá? Ele é de venda livre, então é como se fosse um medicamento, tá? É utilizado para intoxicações, etc. Então você pode utilizar esse carvão ativado ou você pode fazer seu próprio carvão ativado. Nós vamos utilizar um carvão pronto para poder fazer o procedimento mais simples, mas dá para fazer o carvão em casa também e é muito fácil. Aqui nós temos a garrafa PET, então a garrafa PET comum. Eu já cortei ela no formato que eu quero, então eu já testei aqui mais ou menos, tá? O formato, basicamente você vai cortar, tá, a garrafa como se fosse um U, de forma que você consiga encaixar seu rosto nessa área aqui, ok? E na parte de cima você vai remover o fundo da garrafa e vai deixar o gargalo, tá bom? E aí você vai fazer de forma que ela fique, né, fique assim, adequada no seu rosto. É importante ressaltar que a garrafa tem que ser transparente, preferencialmente, porque é como se fosse o seu visor. Então, se você pegar uma garrafa verde, por exemplo, você provavelmente vai ter um pouco mais de dificuldade de enxergar cores, tá? E nós vamos precisar de algodão, ok? Você pode utilizar somente o algodão com carvão. Então, o carvão é um elemento filtrante e o algodão vai somente remover as partículas mais grossas. Você pode utilizar algodão que é vendido, né, em rolos, e aí você desenrola e corta os pedaços, tá? Ou você pode comprar esses padzinhos aqui que já vem cortadinho, bonitinho, tá? De fábrica. Tá? Tanto faz o algodão. O objetivo é impedir que partículas de poeira entrem no filtro, né? E posteriormente o carvão vai filtrar as partículas tóxicas. É o mais eficiente de todos os filtros? Não, não é o mais eficiente de todos os filtros. A gente viu isso no vídeo anterior. Se você não assistiu o nosso vídeo ainda, dá uma clicada aqui em cima, aqui no card que vai aparecer, tá? Para você aprender as coisas, né, as informações importantes sobre máscaras de gás, tá? Mas é melhor do que não usar nada, ok? Inicialmente nós vamos fazer um projeto de uma máscara simples, tá? Que vai se vedar no seu rosto e vai garantir uma filtragem, tá? Mas você pode adicionar elementos extras. Por exemplo, você pode adicionar uma válvula na máscara em si, para permitir a saída do ar, né, pelo caminho correto. Então ela vai permitir a saída do ar sem que o ar entre, sem passar pelo filtro. E da mesma forma você pode colocar, por exemplo, uma bolinha de ping-pong aqui no fundo, de forma que a bolinha vai subir, permitindo a passagem do ar, mas na hora que você expirar, ela vai travar a passagem aqui embaixo. Ou uma bolinha de borracha, enfim, tem N opções, tá? Que é o princípio básico de qualquer válvula, tá? Permite o fluxo apenas em uma direção. Mas aqui a gente vai fazer um modelo bem simples, o ar vai entrar e sair pela lata, tá? Então, como que procede? Além do corte que a gente já fez na nossa garrafa, tá? Eu fiz um corte aqui bem simples, usando tesoura, tá? De forma a evitar, minimizar, né, as quinas vivas, porque esse plástico aqui ele pode ficar arranhando o rosto, machucando. E nas quininhas aqui, nessas bordas aqui, eu arredondei para poder ficar um pouco mais confortável, tá? O ideal é que você corte de forma que ela encaixe no seu rosto de maneira adequada.
tá? A nossa latinha, eu peguei uma lima simples e já limei essa borda interior aqui, só para evitar que a gente machuque as mãos, né? Durante o manuseio aqui na hora de fazer, porque ela vai encaixar dessa maneira na máscara, então não tem muito problema, que você não vai ter muito contato com isso, tá bom? E, por último, eu já adiantei também os furos no fundo da latinha, tá? Então a latinha, ela vai possuir N furos, não sei se vocês conseguem ver aí, ó. A gente tem N furos na latinha, tá? Que é para permitir a passagem do ar. Ah, como que eu sei quantos furos eu preciso de fazer? Uma boa regra é você colocar isso na sua boca, né? E de forma que a sua boca vede pela lata e tentar respirar através dos furos. Mas se você tiver dificuldade de respirar através disso aqui, é porque tem pouco furo, tá bom? E aí, para você ver se está funcionando direito, você põe a mão, se na hora que você respirar, ela parar o fluxo e você sentir sem ar, é porque ela está passando a quantidade adequada. A máscara, a mesma coisa, esse bocal aqui geralmente é o suficiente, mas ele geralmente não é o suficiente para expiração. Por isso, eu indico, se você quiser fazer, uma válvula, tá? Você faz um furinho aqui, coloca uma válvula de forma que ela abra quando o ar vai sair e feche quando o ar está entrando. Bom? Então, de uma forma bem simples, eu vou explicar os procedimentos aqui para vocês, o que a gente vai fazer, e aí eu vou fazer os procedimentos e vamos pular o vídeo para poder adiantar para todo mundo, tá? Então, nós vamos utilizar primeiro o algodão no fundo da lata, tá? Então eu vou assentar um pouco de algodão no fundo da lata, eu vou triturar esses comprimidos de carvão ativado, vou colocar uma fina camada de carvão ativado em pó sobre, né, o algodão que está no fundo, e depois vou colocar uma outra peça de algodão por cima e colocar aqui na máscara. Então eu vou fazendo as etapas e a gente vai pulando o vídeo à medida que as etapas forem acontecendo para poder ficar mais fácil. Por fim, a gente vai partir essa borrachinha aqui, tá? Eu vou abrir essa borrachinha e eu vou utilizá-la aqui, ó, na borda, tá, da minha garrafa para aumentar, né, o meu fator de vedação, de forma que a garrafa vede de uma forma mais adequada no rosto do usuário, ok? Então esse é o princípio básico, tá, da nossa máscara de gás, ok? Então agora nós vamos, né, executar a parte da montagem e a gente volta para mostrar para vocês. Então aqui eu já coloquei no fundo da lata o meu algodão, tá? Botei um pedaço de algodão, já triturei uma boa quantidade do meu carvão ativado, então agora eu vou colocar ele por cima do meu algodão, tá? Eu preciso de uma camada do carvão ativado e a quantidade que eu triturei não foi suficiente, vou precisar de um pouco mais, vocês podem ver, ó, nem começou a encher o fundo da lata ainda, ok? Então, nós vamos triturar. Estou utilizando um cabo macio de martelo, para quê? Para evitar que triture demais e o fundo da garrafa que eu cortei, para poder facilitar a minha vida, tá? Então, a gente vai triturar. Não é para fazer um pó, tá? É para você fazer um granulado que seria assim, um pouco menor do que o açúcar cristal, por exemplo, tá? Não pode ser fino demais, porque senão você não consegue respirar através do material, tá? E ao mesmo tempo ele não pode ser grosso demais, né? Em pellets muito grandes, senão ele não absorve, tá, o material. Então aqui a gente vai fazer rapidinho. Um pouquinho, mas não faz mal, depois a gente limpa. Estamos quase completando uma camada. Então, nós temos já uma boa quantidade de carvão ativado, só que eu não posso utilizar da maneira como está aqui, porque
Porque se eu utilizar do jeito que está aqui, ele vai simplesmente entrar todinho, né, dentro do respirador. Então, nesse momento, eu vou fazer colocar mais um pedaço de algodão por cima, para a gente poder evitar que as partículas venham, né, até o bocal. Tá? Posso colocar até dois pedaços de algodão, não tem problema, desde que fique uma camada bem sólida aqui de material. Tá? Se você quiser fazer um sistema um pouco mais avançado, você pode utilizar uma lata maior do que uma lata de milho, de leite condensado, por exemplo, e você pode fazer utilizando um filtro HEPA, tá? Que é um filtro de aspirador. Então você basicamente teria uma lata maior, um filtro de aspirador na entrada, algodão para evitar, né, que o carvão entupa o filtro HEPA, e aí você vem com o carvão ativado e outro pedaço de algodão, faz a mesma coisa. A diferença é que a gente adicionaria um filtro aqui embaixo, tá? Você pode até fazer aqui direto, tá? Mas eu não sei se você conseguiria vedar o filtro aqui. Você encontra ele em diversos formatos, aí não custa muito caro e ele tem uma vida útil bem longa, né? E bem interessante, tá? Então agora o que a gente vai fazer é dar uma limpada nessa pequena sujeira que a gente fez aqui com carvão e nós vamos retornar para poder vedar, tá? O nosso filtro, tá? Então esse aqui seria, entre aspas, o nosso filtro e essa aqui seria a nossa máscara. Então a gente vai fazer agora a segunda etapa, que seria vedar isso aqui, tá? Para a gente ver como é que vai ficar, tá bom? E aí a gente volta logo em seguida. Então agora o que a gente vai fazer é vedar isso aqui, tá? Eu vou utilizar fita isolante, você pode usar a fita que você achar mais adequada, desde que fique bem vedadinho, tá? Não tem problema nenhum. Então primeiro eu vou passar um pedaço de fita ao redor da lata, vou encaixar a minha máscara facial de forma que a fita possa ser colada no seu devido lugar final, somente quando estiver na posição mais adequada, tá? A gente não perder a nossa fita. Primeiro eu tenho uma vedação inicial, mas a lata ela ainda não está firme, tá? Então eu vou colocar uma outra camada de fita para poder evitar que, né, a lata se mova, ok? Mas aqui ela já está vedada, tá? Vou botar mais uma camada de fita agora para garantir que ela não saia do lugar. E aí nós estaremos 80% pronto. Eu gosto também da fita isolante porque ela deforma muito bem ao redor dos obstáculos, tá? Então aqui nós temos a nossa lata vedada, vai ficar dessa maneira aqui, ok? E aí nós vamos fazer agora o revestimento da borda com a nossa borracha e depois a gente vai usar uma dessas aqui ou duas para poder fazer, né, a presilha que vai ao redor da nossa cabeça. Então basicamente aqui consiste em cortar essa borrachinha ao meio, e não é uma tarefa muito fácil, porque ela tende a escorregar, ela vem lavada em silicone, mas a gente vai aqui. Bom, conseguimos aqui abrir a nossa borrachinha no meio, cortar uma pontinha dela aqui que ficou saliente. O objetivo é só melhorar a vedação, ok?
não tem muito problema, ela vai ficar geralmente mais aberta assim no seu rosto, tá? Não vai usar ela nessa posição, tá? Ela vai ficar mais aberta para poder encaixar no seu rosto, tá bom? O nosso objetivo inicial é garantir a vedação nas laterais do seu rosto. Por isso que a gente vai colocar essa borracha e depois a gente vai prender essa borracha. Tá? Colocação inicial um pouquinho difícil, ela tende a ficar girando, não colabora, mas não tem problema não. Começa pela outra parte de cima, fixa e depois segue para baixo. Existem muitos tipos de materiais que você pode usar para poder fazer esse tipo de arranjo aqui, tá bom? Você pode inclusive colar essa borracha aqui sem nenhum prejuízo, tá bom? Mas ela tem que acompanhar toda a distância para você conseguir abrir ela aqui, ó. Tá? Senão ela não funciona. Então, basicamente, você vai posicionar desta forma a borracha, tá? Nas bordas inferiores e laterais. Aí a gente vai fazer o mesmo procedimento novamente e aí a gente volta com ela já colada no devido lugar, até porque, se depender do tipo de cola, né, pode ser que demore um pouco mais, tá bom? Pronto, pessoal. Então agora nós já colamos a borracha, tá? do nosso garrote. A gente usou um epóxi de 2 fases, pode utilizar da maneira que você quiser. Geralmente calor não funciona muito bem não, você tenta derreter a borracha de forma que ela cole, provavelmente a garrafa vai derreter primeiro, tá? Também já fizemos um pequeno furo aqui, tá? Nesse ponto aqui, que é onde nós vamos colocar a nossa pequena válvula para a saída do ar, tá? É mais interessante que tenha a válvula da saída do ar do que você use o próprio filtro para soprar o ar de volta, tá? Por causa da pressão que você vai formar aqui dentro negativa, né? Você pode atrapalhar com os elementos ali do filtro, tá bom? A gente vai utilizar um pedacinho de plástico, você pode utilizar um pedacinho de plástico qualquer, tá? Aqui eu estou usando ele transparente para poder dar um contraste pequeno aqui. Eu vou só acertar as bordas desse plástico aqui, para ele ficar um quadradinho certinho. E nós vamos fazer aqui o mesmo princípio que é utilizado para poder trabalhar perfurações pulmonares, tá? Quando a pessoa tem uma perfuração na cavidade torácica, você pode utilizar um pedacinho de plástico, tá? Que seja geralmente maior do que o furo, né? Do que a perfuração que a pessoa teve. Porque quando a pessoa está com uma perfuração na cavidade torácica, geralmente quando ela respira, o ar entra pela boca e pelo buraco, então não existe pressão negativa dentro do pulmão para forçar o ar a entrar, tá? Então a pessoa não consegue respirar por mais que ela se esforce. Então você posiciona um buraquinho, um plásticozinho desse aqui sobre o buraco e você vai prender 3 dos lados dele com uma fita adesiva qualquer, tá? No caso, se for uma pessoa, você prende com um esparadrapo e tal. Tá? E isso vai fazer com que o plástico se torne uma espécie de válvula, tá? E você vai proteger, né, a pessoa de morrer asfixiada porque está com a perfuração. Aqui eu vou usar também um pedaço de fita, tá? E basicamente a gente vai ter concluído. Aí você pode adicionar, por exemplo, mais um pedaço de borracha, né, uma gominha, alguma coisa assim, para poder adaptar corretamente a máscara ao seu rosto, né? É importante que tenha uma certa pressão da máscara contra o seu rosto para ela vedar, ok? Se você perceber que o seu filtro, né, não está prendendo o ar suficiente, se você perceber que o seu filtro não está passando um fluxo de ar adequado, você pode desmontar e refazer, né, adequadamente para poder melhorar o fluxo de ar do seu filtro. Ou seja, você pode aumentar o número de buracos, você pode diminuir a quantidade de carvão, né? E aí você vai chegar num meio termo adequado às suas necessidades, tá bom? Então aqui a gente já está finalizando a nossa válvula, tá? Ela é feita com um pedaço de plástico, de forma bem simples, de forma bem básica, tá?
quando a gente respirar, esse plástico será puxado aqui em direção ao buraco e ele vai travar. Mas na hora que você respira para fora, ele sopra o ar aqui, tá? E o ar sai pela válvula, ok? É como se fosse um diafragma mesmo, ok? E aí, a sua máscara está pronta, tá? Feito com materiais improvisados, então lata você recicla, garrafa PET, um pedaço de plástico, um pouco de fita adesiva. O carvão você pode fazer em casa, como eu disse, ou comprar, tá? Geralmente um pote ou uma caixinha de carvão ativado em forma de medicamento, né, que vem comprimido, em torno de R$20, mas aí você pode fazer em casa. Os garrotes são bem baratos, você compra até pelo metro, se você quiser. Aí algodão, uma coisa muito barata, tá? Isso aqui vai substituir a sua máscara, né, adequada, com um filtro adequado para a sua atividade? Não. Mas na emergência, né, se você não tiver outra opção e você não tiver dinheiro para poder adquirir, por exemplo, uma máscara de gás adequada, você pode improvisar com uma máscara assim, tá, que é melhor do que nada, ok? Então, esse foi o nosso vídeo da semana sobre como fazer a nossa máscara de gás improvisada. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscreva no canal para poder assistir mais vídeos assim como esse aqui. Este foi o Manual do Survival. Tchau!